Quem está fazendo essa entrevista é Vera Lúcia de Barros, para o livro Do Alto da Serra, Paranapiacaba, no dia 25 de novembro de 2019, às 16 horas e 22 minutos. Eu estou com Elias Pereira da Silva. Pereira da Silva. Elias Pereira da Silva. Qual que é a sua data de nascimento, Elias? 20 de março de 1970. 20 de março de 1970. Nascido em? Eu nasci aqui em Ribeirão Pires pelo fato da parteira ter sido mudada de Paranapiacaba, né? Ah, é? Ela mudou e aí eu tive que vir pra cá. Quer dizer que você ia nascer em Paranapiacaba, mas você veio nascer aqui. Dos meus 6 irmãos, 4 nasceram lá, os mais velhos. Eu nasci no Hospital Ribeirão Pires, morando lá, e a minha irmã caçula nasceu dentro da ambulância, vindo para Ribeirão. Quando chegou em Campo Grande, tinha um trem passando, a cancela fechou, não podia passar a ambulância. E o meu pai e o motorista da ambulância, o seu Valdemar, que ainda é vivo, fizeram o parto da minha mãe e minha irmã nasceu. Só vem aqui para o Hospital Ribeirão Pires para cortar o cordão umbilical. Quer dizer que sua irmã nasceu a caminho. Nasceu a caminho. Que legal. Ó, essa daqui, ó. Peraí. Elias, me fala um pouquinho. A sua paixão por Paranapiacaba. Nós estávamos conversando aqui antes de começar a entrevista. A sua paixão por Paranapiacaba, o número de gerações que tem, desde quando o seu avô veio para cá? Então, toda a minha família, eu falo que nós nascemos nos trilhos, né? Porque nós somos de Paranapiacaba, moramos lá, nascemos lá. E o primeiro ferroviário da minha família foi meu avô, que é o Deodoro José da Silva. Ele migrou de Coimbra, Minas Gerais, já no ciclo migratório, atraído pelo serviço em Paranapiacaba. Até aquele momento eram os europeus que estavam, né? Foi nesse momento que começaram a vir. A mão de obra europeia começa a ser substituída, porque no primeiro momento a grande maioria dos moradores eram portugueses, italianos, espanhóis. Aí você tinha como engenheiros, né, ingleses, irlandeses, escoceses, até mesmo gente da Alemanha. Mas a grande maioria da mão de obra mesmo, operária, era o português, o italiano e o espanhol. Aí esse ciclo começa a mudar. Eles vão se aposentando e aí essa mão de obra começa a ser substituída pelos nacionais, que é o ciclo migratório. Isso mais ou menos em 1900 e... O meu avô chegou lá em 1937. Tá. 1937. Exatamente quando vão se aposentando, quando vão se aposentando os europeus mesmo, europeus. que vieram em 1800 alguma coisa. 1860. A ferrovia ela é de 1867, Sim. 16 de fevereiro de 1867. Foi a primeira ferrovia do estado de São Paulo e a quinta do Brasil. E a mão de obra dela era europeia, porque eles eram especialistas, né? Então, num primeiro momento, você tinha um número maior de construtores. Quando a ferrovia está pronta, grande parte é dispensada e outra parte fica para ser praticado para operar a ferrovia. Então você começa a ter a classe ferroviária. Então os europeus ficam. Agora o meu avô ele vai para lá. O meu pai, José Pereira da Silva, está nessa foto. Ele é de Itabaiana, Sergipe. E vieram muita gente de Sergipe. Por isso que eu te perguntei agora há pouco, porque outro dia eu entrevistei uma senhora, que eu ainda vou estar em entrevista dela, depois eu quero te entrevistar também para o programa Troca Ideia. E eles vieram de Sergipe também. Então, por isso que eu falei, veio muita gente de Sergipe, né? Sim, bastante gente. O emprego, quem vinha, indicava. Então, se você era um empregado com boas referências, não faltava, não dava atestado médico, né? Fazia o serviço com dedicação, com afinco, isso ia para sua ficha funcional. Tanto as coisas boas como as coisas ruins. Então, quando você indicava alguém, você era a referência daquele alguém. Tá. Então, o negócio ia de pai para filho, de filho para parente, enfim. Então, nesse caso, o primo do meu pai, que já estava lá, ele indicou meu pai para uma vaga na ferrovia. Tá. Aí meu pai vem, primeiro ele sai de Sergipe para a região de Marília, para a fazenda Vera Cruz, onde o irmão mais velho dele era capataz de uma fazenda. E ele fica lá por 1 ano como boia fria. E aí ele atinge a fase militar, aí ele sai de Marília para o Mato Grosso, que é Corumbá, serviu o exército por 1 ano, que foi aquela primeira paixão dele pelo exército. Aí quando ele termina o serviço militar, esse primo chama ele para vir para Paranapiacaba. E aí ele vai na fazenda, se despede desse irmão mais velho e vem para Paranapiacaba e entra na ferrovia.
Ele passa a morar no barracão de solteiros. Me fala desse barracão de solteiros. Quando você tinha uma família constituída, você tinha uma casa, né? Havia tipologias de casas de acordo com o seu cargo. Sim. Quanto maior o seu cargo, melhor a casa. Mas, em linhas gerais, casados tinham a sua residência. E os solteiros tinham os barracões. Então, na área espacial da vila, em alguns pontos, tinham esses barracões. Então, cada quarto morava de 2 a 3 operários. Ele tinha uma cozinha coletiva. Como se fosse uma pensão. Uma pensão. Uma pensão. E o banheiro coletivo. A parte de refeição, o operário tanto podia fazer nesse barracão ou ir nas pensões que tinham na vila para se alimentar. A minha avó, ela lavava roupa para esses solteiros. Então, no caso, a minha mãe, que era a mais velha, ia para o rio lavar essas roupas. E foi quando teve contato com meu pai. Aí o meu pai, por conta da ferrovia, passou a ter contato com meu avô, ferroviário, e com os filhos do Deodoro, que também eram ferroviários. E aí começou a frequentar a casa da minha avó. Em 1961, ele se casou com a minha mãe. E aí constituiu a família própria dele lá em Paranapiacaba. Que maravilha. E aí ele viveu lá em Paranapiacaba. Você lembra-se deles falando, porque falamos muito no livro sobre o clima, em 1960, a diferença do clima, que era tudo escuro. Você tem essa memória no sentido deles terem te passado isso? Então, fora que você viveu depois? As referências são um local sempre frio. Continua até hoje. Chuvoso, né? Neblina, garoa. E naquela época, muito mais. Nós temos relatos em documentário, em livros, de quem morou na década de 30, década de 20, que eles ficavam 3 meses sem ver o sol. Sim. Não se via o sol. Nós temos esse Era aquele mesmo. tempo sempre fechado, aquela garoa. Um motivo pelo qual o ferroviário era chegado a uma bebida alcoólica, seja um vinho, seja uma cachaça, ou o próprio cambuci, né? Porque você trabalhar exposto à chuva, às intempéries, não era fácil, principalmente em Paranapiacaba. Então, esses comentários, e também vivenciamos isso por morar lá. Alguns trabalhadores tinham autorização para as esposas secarem as roupas nas máquinas fixas. A máquina fixa é uma enorme máquina a vapor, que ela é fixa num local, e as caldeiras a vapor para alimentar essa máquina para ela poder operar. Então, era um ambiente bastante quente em qualquer época do ano. Então, no caso de muito frio, muita chuva, que as roupas não secavam no fogão a lenha, eles tinham autorização, as mulheres, para colocar essas roupas na máquina para poder secar essas roupas, para o marido poder trabalhar com a roupa sequinha. Sim. Então, você tinha essa questão. Agora, hoje o clima mudou, não só em Paranapiacaba, como no mundo. Sim. Mas a vila, a nossa maior produção lá é água. Nós estamos inseridos em área de manancial, então nós produzimos água, não só para o ABC, o braço principal formador da represa do Rio Grande, que hoje é a represa Bínigues, o principal afluente está em Paranapiacaba e o Rio Pequeno. São os grandes afluentes da represa Bínigues hoje. E o inglês, quando instalou a ferrovia, ele teve essa sacada. Por quê? Num primeiro momento, a tecnologia era a vapor. Então, o líquido principal, primordial para operar a ferrovia, para funcionar, para movimentar, era a água. Então, nessa região de mananciais, eles formaram bastante caixas d'água no meio da mata, fizeram desvios de galerias de água, para sempre ter essa água armazenada, para que a ferrovia pudesse sempre estar em operação. Se chegasse uma época de escassez da água, faltava água na casa do operário, mas na ferrovia não podia faltar água, porque senão isso gerava prejuízo. Então, eles criavam, de repente, um racionamento residencial, mas não na ferrovia. Então, Paranapiacaba, ela é um modelo de implantação de uma vila operária, ferroviária, foi bem planejada, bem estudada. As pessoas hoje enaltecem muito a questão de Brasília como uma cidade planejada. Paranapiacaba é pioneira nisso. Muito mais planejada. Então, e essa diferenciação da vila portuguesa com a vila inglesa? O que separa seria a passarela ou a ponte.
Tá? Então, a parte alta, inclusive a parte alta foi o núcleo residencial que surgiu primeiro, Bento José Rodrigues, ou Bento do Ponteiro, que era um comerciante na região de Mogi das Cruzes. Bento do Ponteiro, porque ele era especialista em fazer pontes. Quando ele soube que os ingleses estariam construindo uma ferrovia, que essa ferrovia passaria por lá, o que ele fez? Visionário, empreendedor, ele vai ao governo e adquire uma parte de terra, que é parte alta hoje. Então, quando a ferrovia chega em Paranapiacaba, ele já estava instalado na parte alta. Olha que esperto. Ele já estava instalado lá, que o objetivo dele, ele era português, justamente para fornecer suprimento alimentar para os operários, artigos para os operários. Claro. E foi ele que doou o terreno que hoje está o cemitério do Bom Jesus e a igreja do Bom Jesus. Ele era devoto do Bom Jesus. Antes de formar a capela, que hoje tornou-se uma igreja, há relatos que na casa dele, no casebre dele, ele tinha um altar e ele tinha a primeira imagem do Bom Jesus. Essa imagem não se tem mais, perdeu-se ao longo do tempo, e a imagem que nós temos lá era da década de 1910, que foi um padre, um pároco que comprou. Então, o primeiro núcleo residencial foi a parte alta. O inglês, ele adquire a parte baixa, no primeiro momento, instala um acampamento de massa operária, que eram casas de sapê e pau a pique, para poder construir essa ferrovia. Depois que a ferrovia é instalada, é construída, eles passam a dedicar-se a construir residência para abrigar essa massa operária, essa mão de obra que seria o próprio ferroviário, né? Que se tornaria o ferroviário. Então, a partir deste momento, a vila começa a se desenvolver. Agora, o grande pool de Paranapiacaba que se tem foi a partir de 1890, quando os ingleses duplicam as linhas, porque a ferrovia não mais dava conta da demanda crescente de exportação e importação, fluxo de passageiro, porque tudo que ia para o Porto de Santos ou que subia a serra vindo de Santos, obrigatoriamente passava pelos trilhos da SPR. Sim, Paranapiacaba participou ativamente, gritantemente, do desenvolvimento do Brasil. São Paulo é o que é hoje graças à cultura ferroviária e à cultura cafeeira. Por quê? Antes da ferrovia, a província era a 7ª em importância para a coroa. Nós tínhamos outras províncias muito mais desenvolvidas. A região da escarpa da Serra do Mar sempre representou um obstáculo a ser vencida para se chegar ao Porto de Santos. Sim, por conta da subida, né, da subida, serra. Da descida. E a ferrovia, quando é implantada, ela facilita, né, a muralha, o acesso a essa muralha. E a partir daí, São Paulo explode no cenário econômico. Porque consegue desovar. Do ciclo cafeeiro. Toda a produção do Vale do Paraíba, que até então tinha que ir para o Rio de Janeiro, começa a escoar com maior facilidade para o Porto de Santos. E o Porto de Santos, consequentemente, tornou-se o maior da América Latina por conta desse acesso facilitado que a ferrovia possibilitou a ele. Quando os ingleses passam a planejar uma nova vila, que é a Vila Martin Smith. Quem era Martin Smith? Martin Smith, ele era o superintendente da São Paulo Highway em Londres, razão pela qual a vila passou a ter o nome dele, Vila Martins Smith, e ela passa a ter um planejamento do que seria um clube, do que seria uma área reservada para uma praça, a tipologia das casas de acordo com a hierarquia, tipologia A, B, C, D. Então eles começam a planejar uma nova Paranapiacaba. Então surge uma vila de fato planejada, e essa vila planejada, que é a Vila Martins Smith. Que é a Vila Martins Smith. E por que você tem essa planta da vila? Esse aqui eu uso nas palestras, em trabalho de faculdade. Então você tem aqui, ó, a parte alta, né, Cidade Alta, a Vila Velha, que está ligada ao primeiro sistema funicular, que é o de 1867, e a Vila Nova, que é a Vila Martins Smith, a partir de 1897, ela passa a ser implantada. E o que é importante ressaltar, com água encanada, sistema de esgoto, sistema de combate a incêndio, a própria... Ou seja, anos-luz à frente do que era o Brasil naquela época. Sim, sim.
E a própria arquitetura, a tipologia, o posicionamento das casas é justamente para permitir o quê? Aqui você tem a serra está aqui, toda a frente fria, o vento frio, ele entra por aqui. Esse tipo de construção permite uma ventilação em toda a vila para você não ter uma área insalubre. Por exemplo, na Europa teve surto de doenças por conta dos cortiços. As pessoas moravam todo mundo amontoadas, aglomerados. E as experiências negativas que eles tiveram lá, por questões de saneamento, por questão de esgoto, eles não tiveram em Paranapiacaba, porque eles fizeram de uma forma diferenciada, justamente prevendo uma possibilidade. Então você imagina, 1897 nós não tínhamos carro, eram leitos carroçáveis, então as casas tinham um recuo maior em relação às outras, até em casos de incêndio. Se você tem um conjunto de 4 casas, uma começa a queimar, essas 4 estão isoladas das demais. Então é mais fácil você poder fazer o combate a esse incêndio. Então tudo isso foi planejado. Então Paranapiacaba, foi extremamente ela é planejado. Pioneira na questão de urbanismo. Quando você fala em urbanização, a vila é uma referência pioneira em termos de Brasil. E ela tem o quê? Um estilo vitoriano ligado aos ingleses. Isso. Maravilha. E você é professor também? Não. E você falou que dá palestra? Não, eu vou nas escolas, eu vou em faculdade falar sobre ferrovia, né? Por conta da CPTM? Não, é um trabalho meu, pessoal meu. Eu vou, quando alguém pede, faculdade de turismo, de história, que é muito comum. Eu já fui você foi se especializando, se apaixonando. E a própria vivência, a pesquisa. Hoje, eu sou um memorialista ferroviário. Tá. Eu tenho um acervo de família para preservar essa memória, porque quando você fala em ferrovia no Brasil, a ferrovia, ela atualmente é marginalizada em detrimento ao transporte rodoviário. Então, o governo optou na rodovia e esqueceu a ferrovia. Então, para você ter uma noção, um vagão de carga ferroviária tira da rodovia 3 carretas e meia. Então, é um transporte rápido, econômico, seguro. Nós transportamos muito mais. Então, você pega, por exemplo, um comboio aí de 100 vagões. Quantas carretas você tira? E ecologicamente correto, porque é um recurso natural renovável, a poluição é muito pequena, só que infelizmente não foi dado essa opção. Então, se você pegar hoje Estados Unidos, China, Japão, que tem o trem como principal meio de transporte, são países muito mais desenvolvidos e muito mais competitivos em relação à sua produção, porque o trem é a solução. Então você percebe que... Já era sonho do Barão de Mauá riscar o Brasil inteiro com ferrovia, né? Sim. Ele já era um visionário, já tinha. E ele foi responsável por muitas ferrovias no Brasil mesmo, foi? A primeira ferrovia quem constrói foi Mauá. Que é a São Paulo Rei. Não. Outra antes? A primeira é 30 de abril de 1854, que é a Estrada de Ferro Mauá, no Rio de Janeiro. Ele constrói. A SPR é a iniciativa dele. Então, ele consegue a concessão do Império, juntamente com o Marquês de São Vicente e Marquês de Monte Alegre, que eram operadores comerciais de Santos. Então, ele tem a concessão, que é a permissão de construir essa ferrovia, que objetivava-se sair do Porto de Santos e chegar em Rio Claro, na região do interior. Ele precisava de investidores, de dinheiro. Ele vai a Londres e atrai os investimentos britânicos, os investidores, que era o Barão de Rothschild. Só que, montado a companhia, começa a construir a obra ferroviária e, num determinado momento, a firma contratada decreta falência, não conseguiu tocar a obra e no contrato dizia que se o recurso não fosse suficiente, caberia os nacionais a honrar os compromissos. Ou seja, sobrou para o Barão de Mauá. Como o Mauá ele era um homem honrado, íntegro, ele começou a honrar os compromissos. E parte da falência econômica do Barão foi a São Paulo Highway, essa estrada de ferro. Então, ele percebeu que ele foi vítima de um golpe, ele moveu uma ação contra os ingleses, mas as leis da época não permitiam que nenhum inglês sofresse uma ação fora de seu país. Ele teve que ir para Londres,
entrar com essa ação e no final do processo ele teve o ganho honroso e não o ganho financeiro. E aí os nacionais saem e a companhia passa a ser 100% britânica. Então, no final das contas, não fica pro Barão de Mauá. Não ficou para ele. Sendo que ele perdeu praticamente os bens dele por causa da São Paulo Aéreo. O Banco do Brasil, hoje, começou como Banco Mauá. Sim, Então, ele é o fundador do Banco do Brasil, né? Ele era visionário, ele era empreendedor, ele era o maior empresário do Império, Sim. Só que ele tinha um desafeto com Dom Pedro II. Tá. Não era uma relação harmoniosa. E o próprio Dom Pedro II ficava no pé dele. Será que Dom Pedro tinha inveja dele? Porque ele era muito competente? Uma competição? São várias questões. Assim, o Mauá, ele era maçom, ele representava a maçonaria, ele tinha esse grande apoio, ele era muito mais respeitado fora do Brasil, enquanto empreendedor e empresário, do que o próprio Dom Pedro II. O orçamento do Mauá era maior do que o orçamento do Império. Sim. Ele tinha muito mais dinheiro do que o Império. Ele era mais rico que o próprio Império, né? Sim, a riqueza dele era 2 vezes maior do que o que se arrecadava do Império do Brasil. Sim. Ele realmente fundou o Banco do Brasil, que ele fundou, né? Depois. A Guerra do Paraguai só saiu porque Mauá liderou com recurso. Então, Mauá, que representando o Brasil, o Uruguai e a Argentina. Foi uma guerra de 5 anos com o Barão de Mauá financiando essa guerra. Então ele tinha muito dinheiro. Então, em termos de Brasil, ele construiu ferrovia, ele construiu a indústria, o estaleiro Mauá, que produzia navegação, o cabo telefônico de comunicação do Brasil com a Europa, foi ele que financiou, o sistema de iluminação a gás do Rio de Janeiro, foi Mauá que fez, tudo era Mauá. Só que quem eram os inimigos dele? Os escravocratas, quem dependia da mão de obra escrava. Mauá ele queria a indústria, ele queria mão de obra livre. E quem estava aqui na política queria pagar, ser justo. Não ele era queria, justo, né? Não queria, eles queriam explorar o escravo. Exatamente. Então, tanto que o Brasil foi o último país que libertou seus escravos. Isso durou muitos anos, né? Tanto que quem liberta foi a princesa Isabel, porque o próprio imperador não assinou isso, né? Então, assim, ele tinha esse inimigo. Tanto que o estaleiro Mauá, que era uma indústria, teve uma ação criminosa. Atearam fogo no estaleiro Mauá. Então, ele era muito invejado, muito perseguido. Então, assim, você tem um país inteiro contra você, né? Então, as pessoas não gostavam dele. E ele era favorável à mão de obra livre, porque era o princípio... Imagina todos querendo escravos e ele querendo libertar esse povo todo para pagar para trabalhar. Pagar para trabalhar, e você também tinha o quê? Uma relação do consumo. Porque o inglês, por exemplo, o inglês, ele tem a Índia, né? Hoje você fala assim, todo mundo acha que o chá ele é originário da Inglaterra, mas não é. Vem da Índia. Qual é a diferença? Eles tinham o domínio também na Índia, tinham ferrovias que eles construíram na Índia, então eles pegavam esse chá, ia para Londres, a indústria industrializava, made in London, e vendia aquilo para o mundo. Do Brasil, o café saía em grande quantidade para a Europa, ele era produzido, e da Europa ele ganhava o mundo. Então, os ingleses tinham essa sacada. Eu preciso de mão de obra livre, assalariada, para consumir o que eu estou produzindo. Sim. Então, é uma sacada. Né? Capitalismo. Agora, você imagina no Brasil, eu tenho 100 escravos, o potencial econômico sou eu. Esses 100 escravos não vão consumir nada. Então, olha a diferença. Então, por isso que Mauá tinha esses desafetos, essas brigas, essa inveja, como você disse aí para mim. Ele era muito invejado por conta disso. Infelizmente, o que arruinou ele... né? E o pessoal ceifava ele, não queria que ele crescesse. Tem uma cena que quando ele vai lançar a pedra fundamental para a ferrovia, que ele estava idealizando, foi um ato solene, com grande pompa, que se exigia na época. Dentre os ministros do Império, o próprio Dom Pedro II estava com a esposa dele, enfim. E aí ele mandou produzir um carrinho de mão de jacarandá, madeira nobre,
ele produzia uma pá, a parte metálica era prata, e tinha um monte de areia, de terra, e aí ele convidou Dom Pedro II para pegar com essa pá de prata, com toda a pompa do imperador, e colocasse essa pá cheia de terra, cheia de areia, nesse carrinho, que era um ato de início da construção da ferrovia, enfim. Só que isso saiu muito mal para ele, no sentido de, olha, foi um desafeto que ele fez. Onde já se viu você chamar um imperador para colocar a mão em serviço braçal, uma autoridade. Dom Pedro II se curvou, porque ele também era intelectual, ele falava, acho que mais de 7 línguas, ele era intelectual também. E ele, na hora, ficou constrangido por esse desafio, mas ele se curvou. Ele foi lá, pegou a pá, pegou essa areia, pôs no carrinho. Mas, para os ministros do Império, para a imprensa, foi um abuso e começou a queimar o filme do Barão de Mauá. Porque Mauá queria uma mão de obra livre, assalariada, né? Então você tinha essas cenas e, infelizmente, isso fez com que Mauá não fosse bem aceito. Que conhecimento que você tem da história entre Mauá e Cahooters? Não vi. Nunca ouviu falar? Não. No Cahooters? Tá, que era o empresário que o tornou. Sim. Eu li o livro Mauá. Ele era inglês. Isso. Ele trouxe Mauá para ser o guarda-livros, não é isso? Isso. O guarda-livro dele. E aí, através dessa confiança que ele viu que Mauá tinha jeito para coisa, ele começou a investir. E ele que levou Mauá para a maçonaria. Ele que levou. Aí eu sei que o Cahooters foi para Inglaterra. Sim. E depois ele também foi um dos que deixou Mauá na mão, né? Mas continuaram sendo amigos e compadres e tal. Sim. E tem muitas cartas do Mauá pro Cahooters, quando morrem as filhas dele. A Lísia Ricardina morre bebê, aí põe o nome em outra. Lísia também, tem toda essa história. Que isso aí, inclusive, já está no nosso livro. Sim. Né? Depois, inclusive, se você quiser, eu mando o que eu tenho até agora. Eu tenho os livros de Mauá, eu tenho acho que 3 versões do livro. Tenho essa última, que é do Companhia das Letras, do Jorge Caldeira. Eu tenho uma antiguíssimo, que a Zélia me deu. Você conhece a Zélia das Hospedarias Memorialistas? É uma pesquisa do Jorge Caldeira muito boa, uma pesquisa assim, muito interessante do ponto de vista da história, né? Mas, infelizmente, Mauá perdeu feio, né? No seu próprio país, né? Então, ele perde, vende a própria aliança da May, né? Da esposa dele, que era sobrinha, né? Sobrinha. Vende a própria aliança dela, perde o direito a ser comerciante. É comerciante que falava? Comerciário? Sim. Pode ser comerciante. Comerciante, empresário. né? E depois de 10 anos ele volta a ser um dos homens mais ricos do Brasil? É isso? Faz sentido? Então, tem dois, assim, as biografias têm dois apontamentos históricos, né? Tem uma que fala que ele morreu completamente falido e outra que diz que não. E os próprios hoje herdeiros dele dizem que não. Ele não morreu com a fortuna que ele tinha, mas também não morreu na miséria. Tá. Agora, o grande fato é que ele morreu de forma honrosa. Ele morreu sem dever um vintém para quem quer que seja. Ele conseguiu honrar. Por isso ele se desfez de muitas propriedades, muitos bens, para honrar esses compromissos que ele tinha na praça. Ele não morreu assim devendo ninguém. Ao contrário. Né? Agora, assim, mesma coisa, são personagens diferenciados, tá? Até porque o outro tinha uma forma escusa de ter dinheiro, que era o Eike Batista. Tá. Mas seria uma comparação. Um que queria ser o maior do mundo, caiu, né? Enfim, que todo mundo sabe. Mas também é inacreditável você falar que hoje ele está miserável. Não está. Né? Não está. Ele perdeu, sim, muita coisa, né? Tá muita coisa penhorada, mas também não está na rua pedindo esmola. Né? Então, o próprio Mauá teve a questão honrosa, de forma digna, honrosa, e não ficou com a fortuna, mas também não ficou tão ruim assim, né? Ele teve um padrão totalmente bem mais modesto, mas em compensação não morreu falido, né? Tá, não morreu endividado, né? Ele conseguiu, vamos dizer assim, dar a volta por cima, honrar os compromissos dele. Tá, e me fala uma coisa, esse desenvolvimento do Brasil, o quanto ele passa por Paranapiacaba, em que momento que ele cruza com Paranapiacaba em 1000? Então, a ferrovia, ela é construída no Império,
chega no governo republicano, chega no governo militar e agora nós estamos nas vias democráticas. Paranapiacaba, ela é a história viva do apogeu brasileiro, não só pelos trilhos, mas na história do próprio Brasil. Assim, quando você fala em cinema no mundo, que são os irmãos Lumière, a primeira cena de uma projeção de uma imagem dentro de um cinema, que os irmãos Lumière produziram, é uma cena de uma locomotiva em movimento. Então, a história diz que eles convidaram o público numa sala enorme com várias cadeiras, como sendo o que a gente conhece hoje de um cinema, mas era algo muito simples, muito arcaico, mas ele colocou lá o seu invento. E essas pessoas, quando eles viram, não tinham som, mas quando ele ligou o equipamento e elas veem a imagem de uma locomotiva em movimento, todo mundo saiu correndo da sala, achando que a locomotiva invadia a sala. Que espetáculo. Então, para você ver como que é a história, né? Então, assim, é o marco. A terceira máquina de projeção de filme do Brasil foi para Paranapiacaba. A terceira, no Cine Lira. Que hoje está em ruínas, totalmente abandonado. Charles Miller, o pai dele, o Miller pai, casou com a irmã de Daniel Fox, que foi engenheiro, superintendente, consultor da SPR. Na fase acadêmica de estudo, enviam o filho para Londres para estudar nos colégios europeus. Lá ele tem contato com o futebol, que a origem do futebol é inglesa. Quando ele vem para o Brasil, ele arruma, através da indicação do pai, emprego na SPR. Ele trabalhou nas oficinas da Lapa, no setor de almoxarife. E ele traz a bola, o uniforme, o apito, a chuteira. Queria trazer o futebol para cá. Achando que no Brasil o futebol já era tão praticado e tão popular quanto lá. E aí ele teve uma decepção, que aqui o futebol era praticado apenas nos clubes dos ingleses. Era uma prática apenas de inglês e não popular enquanto Londres. O que ele fez... Porque não tinha chegado aqui ainda mesmo, só os ingleses que sabiam. Só os ingleses tinham. O que ele fez. Ele formou um time, que é o SPR Atlético Club, e o T-Gas Company de São Paulo, que era a companhia de gás, uma companhia também de ingleses. E aí, em 1895, é celebrado o primeiro jogo oficial desses dois times. 1895? E nós, ferroviários, ganhamos de 4-2. Isso está registrado. Agora, eu já defendo a tese que antes de Miller chegar, como em Paranapiacaba, nós já tínhamos lá o europeu, né, e principalmente os ingleses, lá já se tinha a prática futebolística. Ela não foi registrada, então eles já jogavam, documentada. Né? Por quê? Eu tenho uma planta de construção, um projeto de 1890, do que seria hoje a Vila Martins Smith, que é a Vila Nova, e nessa planta você tem lá uma área reservada para o campo de futebol dessa Vila Nova, só que na legenda eles colocam ampliação. Então você não amplia o que você não tem. Então se na planta os ingleses colocam ampliação, isso é uma grande prova que o futebol, sim, começou em Paranapiacaba. A diferença é que este novo campo ampliado, ele passa a ter o quê? Medidas oficiais aos campos ingleses e defendemos a tese que os primeiros clássicos entre nações, através do futebol, surgiu em Paranapiacaba. Então nós tínhamos time de ingleses, espanhóis, portugueses, irlandeses, nacionais, que é o brasileiro, disputando em Paranapiacaba. Então, o que nós temos de Copa do Mundo hoje, nós, bem anterior, já tínhamos em Paranapiacaba. Já fazia. E aí você também tinha, era comum, maquinista contra foguista, manobrador contra estação. Então,
o futebol já era muito praticado em Paranapiacaba, né? Ele só não foi textualizado naquilo que o Miller fez, né? Então, oficialmente, documentado, registrado, é o que está na Federação Paulista de Futebol. Mesmo assim, é um time de ferroviários, e tendo como Charles Miller, o pai do futebol, porque ele foi empregado da SPR. O golfe no Brasil, ele chega através de um engenheiro da SPR. Então, o que você tem? Os hábitos desses europeus, eles traziam consigo para Paranapiacaba, né? E ali a coisa era meio que popularizada entre outras nações, né? Entre os próprios brasileiros. A ferrovia, ela foi importante, foi decisiva, por quê? Ela só começa a perder esse monopólio com a construção da Via Anchieta, já no meados da década de 1940, que é o início da construção da Anchieta. Mas até aí, os ingleses lucraram muito. A SPR, ela tinha uma extensão quilométrica pequena, 139 quilômetros, que vai de Santos a Jundiaí. Eles abrem mão de levar essa ferrovia até Rio Claro, porque eles perceberam que em Jundiaí... Eu ia perguntar para você, porque não quiseram levar. Eles perceberam a princípio era até Rio Claro mesmo. Claro. Eles perceberam que a partir de Jundiaí ele já teria esse monopólio. Eles tinham um contrato de zona privilegiada. De cada lado da ferrovia, um pouco mais de 2.000 metros de terra eram deles, para impedir outras ferrovias concorrentes. Eles tinham esse contrato de zona privilegiada. Se nesse traçado o que eles achassem eram deles. Se achasse a mina de ouro era deles, pedra era deles. O que tivesse nesse caminho eram deles, para exploração deles, né? E aí as demais ferrovias, elas surgem a partir de Jundiaí, né? Que é a lituana, a mogiana, a araraquarense. Elas surgem a partir dos trilhos da SPR. Então, elas vão bem para o interior buscar carga, buscar café, mas a partir de Jundiaí eles tinham que pagar o frete dos ingleses. Então, assim. Entendi. Então vinha até Jundiaí. De Jundiaí para frente eram os ingleses que recebiam. Recebia essa carga e transportava, mas eles pagavam para os ingleses. Para poder descer a serra. É aí que estava o pulo do gato, né? Sim, eles tinham monopólio. Então, ela foi uma das ferrovias mais rentáveis do mundo e uma das que teve a maior densidade de tráfego ferroviário. A ferrovia praticamente não parava. Tem um desses rapazes que eu fui entrevistar a mãe dele, que ela era a senhora que o esposo dela morava em Sergipe, aqui, e ela em Sergipe. Ela ficou com vários filhos em Sergipe durante muitos anos. Acho que foram 17 anos de separação. O marido morando aqui e ela em Sergipe, com esses filhos e tal. E aí, quando eu fui entrevistá-la, depois eu te mando o link da entrevista, qual não foi a minha surpresa? Que o filho que estava ali conosco, junto na entrevista, ele foi um daqueles meninos que trabalhavam na estação. De uniforme e tal. E ele falou uma coisa, um número pra mim, que me impressiona até hoje. Eu tenho certeza que eu falei, mas você tem certeza? Ele disse que serviam 13 mil lanches por dia. É possível? Eu vou te dar uma estatística. Só o complexo tecnológico da Lapa, as oficinas da SPR no bairro da Lapa, Vila Anastácio, nós tínhamos carpintaria, marcenaria, forjaria, tudo aquilo que era uma indústria ferroviária. Eles produziam locomotiva, eles montavam locomotiva, montavam carros de passageiro. No auge ferroviário, a oficina da Lapa teve mais de 3.000 operários, só na oficina da Lapa. Então, Paranapiacaba já teve um pico populacional de mais de 5.000 pessoas morando na vila. Então é isso mesmo. Isso está no livro do Gaiarsa. Fora os que passavam. Sim, você tinha o público fixo e o transitório. Porque, como que você imagina hoje? Hoje nós não temos lá 800 pessoas morando em Paranapiacaba. Não tem? Não tem. Nós temos hoje mais casas vazias, desabitadas, do que com pessoas morando. Agora, você imagina que nós tínhamos toda a parte alta muito habitada, o núcleo do Hospital Velho muito habitado, toda a Vila Martins Smith habitada, nós tínhamos o Rabique, que é um bairro ali próximo, nós tínhamos o Taquaruçu, descendo a Serra do Mar, pelos dois sistemas, pelos dois funiculares. O primeiro funicular nós tínhamos quatro patamares, e esses patamares com núcleo residencial. O segundo sistema funicular eram 5 patamares com 5 núcleos residencial.
toda essa massa operária dependia de Paranapiacaba. Por isso que nós tínhamos 2 cooperativas, a parte alta tinha açougue, não era um, tinha açougue, ela tinha armarinos, ela tinha pensão, barbeiro, era o sapateiro. Então você imagina, para você ter um comércio deste porte, você tinha que ter consumidor. Nós tínhamos farmácia, nós tínhamos 2 vacarias que produziam leite, né, fornecido nas casas. Olha a multidão que você tinha. E tinha essa população transitória, né? E quando ela foi entrando em decadência? A nossa decadência mesmo, ela se intensifica a partir da década de 1970. Então, assim, Transporte rodoviário. anterior a isso, JK, Juscelino Kubitschek, ele tinha como meta progressista de abrir estradas. Ele teve seus acordos com a indústria automobilística e o negócio dele era abrir estradas. E ele começa a sucatear a ferrovia. Os ingleses saem em 1946, após 90 anos de concessão, eles deixam a ferrovia. Acabou o reinado. E ela passa a ser administrada por nacionais, que era a Estrada de Ferro Santos Jundiaí, uma administração do governo federal. Só em 30 de setembro de 1957 que é criada a Rede Ferroviária Federal S.A., que encampa essas ferrovias, ora, ao capital privado. Só que com a missão de estagnar. Ela deixa de ter investimento. E quando você cria a Rede Ferroviária Federal, a rede, ela encampa, ela absorve ferrovias deficitárias em outros estados. Como a SPR tinha muito lucro, imagina, tudo que entrava e saía do porto era pela SPR, tudo. E aí o governo começa a tirar dinheiro dela para socorrer outras ferrovias. Então, assim, e ela começa a perder receita, Minguar, né? perder dinheiro. Minguar, né? E, por outro lado, você tem o quê? A construção da Anchieta, você já começa a ter um acesso ao Porto de Santos, a ferrovia começa a perder carga, perder cliente, e aí ela começa a entrar em decadência. Né? As pessoas... Que precisa de manutenção, precisa de funcionar. Um grande golpe foi quando você desativa a linha de passageiros para Santos. Tá. Porque qualquer país do mundo, o transporte de carga por ferrovia, ele é muito mais rentável do que o transporte de passageiro. Então, assim, pra você ter uma ideia, o que a MRS ganha no volume de carga dela, jamais se conseguiria isso com transporte de passageiro. E aí o que ela faz? Ela passa a perder cliente e perder passageiro. E aí o governo, por sua vez, o que acontece? Você tinha a rede ferroviária, ela administrava o transporte de carga e de passageiros. Aí o governo federal divide. Passageiro ficou com a CBTU, a rede ficou com carga e com os trens de longo percurso, mas já deficitário. Então, assim, a empresa perde receita. Ela perde receita. E a partir daí não tem investimento, não há uma política voltada ao setor ferroviário e é o resumo que nós temos. Se você pegar um mapa ferroviário de 1900, a grande densidade de ferrovias sempre foi na região sudeste. Então você tem aí Minas, São Paulo, o Rio de Janeiro, onde você tinha o maior número de linhas, de ramais que surgiram em função da agricultura. Então, o traçado ferroviário seguia as fazendas de café, aonde você tinha a produção. Porque tinha que pegar lá Quando pra escoar, você né? tem o declínio do próprio café, a ferrovia também passa a ter um declínio. Então, muitos ramais também são erradicados, né? Então, ela começa a perder em termos de... Perder cliente, né? Perder cliente. E o governo não incentiva outras empresas a utilizar o transporte ferroviário. Ele começa a sucatear a ferrovia. Então, ele começa a tirar a carga da ferrovia para a rodovia. Eu não vou dizer para você que nós não temos que ter rodovia. Pelo contrário. Claro. Um país de extensão territorial como o Brasil, nós temos público tanto para carga rodoviária como ferroviária. A rodovia deveria ser um complemento do trem. Ou seja, Não ao em contrário. grandes distâncias, o trem é a solução. Você hoje pode formar comboios com 100 vagões, 200 vagões, 300 vagões
com toda a qualidade, segurança e tecnologia. Agora, aonde o trilho está lá, né? Aonde o trem não chega, esse complemento era feito. Então, assim, você tem uma grande espinha dorsal formada por trilhos e as veias laterais feita pela rodovia, Sim. trazer a carga. Então, Sim. por exemplo, você pega hoje o sul do país. Nós temos aí uma produção de grãos. Você perde em logística, porque você tem sempre bate recorde de produção, só que você perde na estocagem, porque não tem aonde estocar tudo. O transporte é por rodovia, é moroso, é caríssimo. Você tem pedágio, você tem o frete, tem o combustível, tem alimentação, tem um acidente. Tem Quer dizer, seguro. olha o custo disso. E Sim. o trem não. Você coloca no trem, E o tchau. trem leva, chega no porto. Um navio que vai transportar grãos, no caso soja ou trigo, nós precisamos em média de 300 vagões para encher um navio desse. Pensa isso em carreta. Dá quase 1.000. Olha a diferença, que somos 3 vezes e meia a mais. 1.000, né? Então, se você vê. Olha, então, assim, o Brasil hoje tem um gargalo, não é competitivo. Os nossos portos são os mais caros do mundo, o mais burocrático. Tem portos fora que, no máximo, 3 dias para você ancorar, descarregar, carregar e sair. Aqui você leva, no mínimo, 7 dias nessa questão de logística. Então você tem um atraso, uma burocracia que faz com que o nosso produto seja caro, tanto o que sai como o que entra. E o Brasil também está perdendo muito valor agregado no seu valor. Por exemplo, nós temos grandes produções de minério de ferro. Então o Brasil opta em transportar a matéria-prima, que é o minério, que vai para o mundo. Lá ele é beneficiado, ele é transformado, ele volta para o mundo em produtos com valor muito mais agregado do que a própria pedra do minério. Então o Brasil ganha no transporte desse minério. Agora, eu vou ganhar no que eu vou produzir. Então, eu vou ter a mão de obra para trabalhar, eu vou manter emprego, eu vou gerar mais impostos, eu vou gerar produtos, eu vou vender esses produtos fora de uma forma mais competitiva, porque o transporte ferroviário ele é mais barato. O nosso frete ele chega a custar quase 27% mais barato do que o frete rodoviário. Olha o que você ganha em competitividade. Tá. Por falar em competitividade, por falar em ferrovia, isso tudo, o que você acha dessa instalação do Porto Seco aqui em Campo Grande? Eu sou o contrário. Como maneira todos nós, né? que isso está sendo concebido. Até pela questão contemporânea. Tá, assim, o fato daquela família ter... Eles têm a fazenda, certo? Eu vou, assim, a ferrovia, por si só, quando ela foi implantada na região, ela impactou, ela destruiu, ela desmatou, só que o inglês precisava da água, do manancial. Então, ele destruiu aquilo que de fato era necessário para implantar a ferrovia. Tanto que a maior porção do território de Paranapiacaba é composto pela mata nativa, porque estava no contrato a preservação dessa mata para preservar a água, o manancial, porque se você desmata, há o que? Assoreamento. Então, assim, tinha essa preocupação. Teve um primeiro impacto, isso é visível, né? Mas o inglês também tinha essa preocupação de preservar. Você pega um volume, hoje, quando você fala em um Porto Seco... Não, a que tem hoje construída, a que eles desmataram na época, é muito menor do que o Porto Seco, né? Sim. Infinitamente menor. O que você vai ter de desmatamento é justamente o local por onde a ferrovia passou, que é de Santos a Jundiaí. Então você tem. Porque a região da Serra, olha só, a nossa geologia é frágil, o solo ele é frágil. Então se o solo perde a cobertura nativa, fica exposto. Lá chove muito. Aquilo desbarranca, vai assorear. Então o inglês tinha essa preocupação, tanto que as casas que eram a fogão a lenha recebiam lenha da ferrovia, que era o dormente usado, e para você ter permissão para cortar uma árvore,
tinha o fiscal da mata, que era um funcionário da ferrovia, você requisitava, através de memorando, que você queria aquela árvore, ele ia lá verificar se essa árvore estava morta, seca, para você pegar. Senão você não tinha essa autorização, porque ele sabia da importância dessa água. Agora, quando você fala hoje de Brasil, naquela época não tinha essas leis de preservação. Hoje nós temos leis que necessitam e devem ser respeitadas, só que, infelizmente, o impacto vai ser muito grande. A destruição vai ser muito grande. E não há tecnologia que vai recuperar isso, que vai garantir. Então, como nós hoje produzimos água, a água é a maior riqueza que nós temos hoje no mundo. Vai faltar água. Né? Vai faltar água. Vai faltar água. Agora, como que eu vou abrir mão? Nós já andamos experimentando, né? De uma extensão dessa. Com o Porto Seco. A MRS já está lá instalada, já tem as instalações dela, mas não tem tecnologia que vai conseguir reparar isso. Então, assim, não há garantia. Por mais que você fale, que a prefeitura fale, que ela vai ganhar milhões em impostos, em ICMS, mas do outro jamais lado, vai repor. Ela vai perder. Haverá uma perda muito grande. E se você pensar em termos de Mata Atlântica, do que nós tínhamos naquela cobertura natural, nós temos menos de 8%. E aí você vai abrir mão de uma região dessa. Vou te dar um exemplo que talvez ninguém tenha observado. Essa região de Campo Grande, por que o nome Campo Grande? Campo Grande. Ali sempre foi uma região de Mata Atlântica. Quando a região toda pertencia a São Bernardo, alguém adquiriu aquelas terras e esse alguém tinha autorização do governo para derrubar a mata para a indústria moveleira de móveis de São Bernardo, que hoje Santo André, no passado, era São Bernardo. Então, de Campo Grande, saíam, através dos vagões da SPR, toras e toras de mata, de madeira nativa, para Santo André hoje produzir móveis. Verdade. Com autorização. Por isso que virou Campo Grande. Quando você passa lá hoje, você vê aquele grande campo, ali era porque mata. Lá no passado, alguém derrubou aquela mata para explorar a madeira. Rapaz. E desde então, mais de 100 anos, não teve um reflorestamento. Então, assim, hoje a mata ela está se recuperando, né? Só que é um processo lento, muito lento, moroso, né? Então, como que nós vamos abrir mão de uma grande extensão de mata nativa, não só na questão da água, dos animais, né? A flora, a fauna, os micro-organismos que lá vivem, em troca de 30 milhões de impostos. Para o capital privado, para quem se diz proprietário, para quem tem a posse do terreno, enfim, não vou entrar neste mérito, é dinheiro em caixa. Agora, ao custo de quê? Ao custo do quê? O povo perde demais. Né? Então, eu não vejo isso com bons olhos. Tá? Não vejo isso com bons olhos. É uma briga que está rolando na justiça, mas se perder, como nós vamos ficar? Eu tenho minhas dúvidas se a gente consegue segurar esse Porto Seco aí. Aparentemente está tudo muito bem costurado já, né? Poder econômico aliado ao poder político. Ninguém pode coexistir. E parece que esse pessoal não precisa da água, não precisa da natureza, né? Para você ver, a Binnings, o engenheiro Binnings, que projetou a represa Binnings, que tem o nome dele, que eu disse no início que o grande afluente dela nasce em Paranapiacaba, passa pelo Rio Pequeno, que deságua no que seria hoje a represa Binnings. Naquela época, ele fez a represa para direcionar essa água para a região de Cubatão, para a indústria Henry Borden, produzir o quê? Energia elétrica com a água descendo da serra. Né? Essa água não foi perdida, porque ela tem o ciclo dela, passou pela região, chega ali na região de São Bernardo, aí vai para a represa, desce a serra, e depois ela vai em rumo ao oceano. Agora, você imagine, hoje nós derrubarmos essa grande extensão de mata nativa,
haverá, isso é fato. Não tem tecnologia que segura isso. Água, Né? Você vai ter o quê? O solo, que é um solo frágil, chove, essas nascentes serão assoreadas. Não adianta você falar que você vai preservar um grande fluxo, porque esse grande fluxo ele existe porque há pequenos e médios fluxos que levam sua água até ele, para ele desaguar em algum lugar. Então, eu não vejo nenhuma tecnologia, nenhuma técnica, não há nenhuma segurança para impedir que venhamos perder água, né? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Se você vai desmatar um tanto, são 90 campos de futebol? 90 campos de futebol desmatados, como que você vai perder os mananciais? Não há compensação ambiental que vai repor isso. Não resolve, né? Não, nada vai repor isso. Agora, fala uma coisa. Por que na época a Vila de Paranapiacaba foi comprada pelo Celso Daniel? Como você vê isso? Isso faz parte do próprio declínio da rede ferroviária. Né? A rede ferroviária passou por um programa de desestatização no governo de Fernando Henrique Cardoso. A linha operacional comercial foi adquirida pelo grupo chamado MRS Logística, e a rede ferroviária ficou com os bens não operacionais e sem dinheiro para manter isso. E cheia de dívidas, de processo trabalhista, enfim. Só que ela precisava fazer caixa para pagar esses compromissos. A prefeitura, no caso, o prefeito Celso Daniel, ele demonstrou interesse na compra da vila. Né? Ele almejou isso, ele tinha lá seus projetos para a vila, e foi o último ato dele, enquanto prefeito, assinar a compra da vila. Depois de 2, 3 dias ele foi assassinado. Eu acredito que se o partido ao qual ele era vinculado não estivesse enraizado nesse lamaçal, que todo mundo sabe que é algo óbvio e notório, se dependesse dele enquanto prefeito, nós tínhamos uma esperança que ele iria, de fato, fazer um grande projeto para Paranapiacaba. Só que com a morte, com o assassinato dele, que é, de fato, um crime político, não me venha falar que não, já está comprovado, eles passam a usar a vila até para um sistema de corrupção, de desviar recurso, que não é uma coisa só do PT. Infelizmente, em maior ou menor escala, o ser político, o ser público, sempre quer uma casquinha, sempre quer uma vantagem. Paranapiacaba não vai para frente por conta disso. Então, assim, quando o Celso Daniel foi assassinado, morreu, quem assume o governo, que era o vice dele, o João Vamileno. A Petrobras, que quase foi arrebentada em corrupção, né? Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, eles passam a doar dinheiro para restauro da vila. Mas chegou, né? Como foi feito esse restauro? Né? Então, assim, o Lira foi restaurado, vai ver como o Lira está hoje. Então, você faz um orçamento e esse dinheiro some, porque é o famoso jabá, né? Na linguagem política é o jabá. Todo mundo quer. É o dinheiro para a campanha. Eu quero um carro, eu quero não sei o quê. Então, o recurso chega, mas não é aplicado em 100%. Então, por exemplo, você pega o Lira, já está sucateado. Muitas coisas que eles fizeram na vila, eles deram aquela maquiada. E aí, nós tivemos isso com o PAC Cidades Históricas. Sim. Foi feito um grande projeto, né? Em São Paulo, 2 localidades que ganharam, uma das quais foi Paranapiacaba, que é o recurso do próprio governo federal via Ministério da Cultura. Cadê esse dinheiro? E a pergunta que todo mundo faz. E o que me decepcionou nessa gestão do Paulo Serra, do PSDB, que nós achávamos que ele seria transparente, que ele seria objetivo, que ele iria auditar esses contratos, que haveria uma sindicância, nada foi feito. Eles só mudaram agora o nome das empresas, que é o mesmo grupo que está lá. Que está lá. É o mesmo grupo que está lá. E vão ser as mesmas pessoas. Só mudou o nome, só muda a razão social. E aí não tem uma demonstração clara. Olha, restou isso de recurso.
Então, na época, fizeram um puta de um marketing político, encheram a vila de placa, que todas as casas da vila seriam restauradas, todos os bens. E o que foi feito? Agora, já anunciou que as obras serão retomadas no ano que vem, só que não é algo transparente, porque quem, como, quando, onde, por quê? Cadê o recurso? O que se tem de recurso? O que vai ser feito? Quem que é a empresa? Tudo é feito embaixo dos panos. E não poderia ser assim, porque é recurso público. É para ser muito transparente. Não é para ser transparente? E aí você vê as coisas e aí você não pode falar, porque todo mundo é melindroso, né? O político quer ser paparicado, né? Aí quando não pode você falar nada, né? fala Pode alguma falar, coisa, eles ficam melindrados, começa uma perseguição. Então, por isso que eu falo que Paranapiacaba, infelizmente, aquele sonho que todo mundo tem de vê-la de fato sendo uma vila turística, sendo redestinada para o turismo como a sua fonte de riqueza, não vai. Você conhece ali Guararema? Sim. A estação Sim. José Carlos? Eu sonho aquilo ali para Paranapiacaba. Aquilo ali. Ou então, Gramado. Olhar para Paranapiacaba, eu vejo, quando eu fui em Gramado, eu olhava para Gramado e falei, por que Paranapiacaba não é assim? Nós temos um potencial que ninguém tem. Paranapiacaba hoje você tem que haver como trimônio: Mata Atlântica, tecnologia ferroviária, arquitetura. Então, nessas 3 fases, você tem que ver Paranapiacaba. Campos do Jordão é muito bem como Campos do Jordão. Cada um tem sua vocação. A nossa vocação é o turismo nesse trimônio. Nós não temos que inventar a roda já foi inventada. O nosso turismo é o quê? Tecnologia ferroviária, é a história, é a geografia, é a arquitetura, é a biologia, é o ecossistema. É história. Tudo. Você tem a vila como um museu vivo. Exatamente. Você aprende história, geografia, sociologia, arquitetura, andando pela rua, conversando com as pessoas. Agora, eu sou contra você criar histórias que não são reais e escondendo a história real. Começa a falar de fantasma, de assombração, de não sei quem, de não sei o quê, papapá, papapá, e você tira o foco do da que história, é verdade, do que é real, do que é lindo. o nosso elemento histórico, qualquer país do mundo aí, eles valorizam a sua história. O brasileiro, infelizmente, não tem uma valorização patrimonial, cultural e da sua história, da sua identidade. Nós sempre fomos conduzidos a valorizar o que é de fora. Então, aconteceu com os americanos, né? Cinema. A nossa indústria cinematográfica ela foi arrasada, não é isso? A nossa MPB, música popular brasileira, que ela é idolatrada em qualquer lugar fora. Aqui não. Tom Jobim, né? Era o nosso grande carro-chefe fora do Brasil. E aqui? Quem gosta de MPB é considerado elite, né? É a minoria. Então, o mesmo aconteceu. Como a ferrovia ela foi implantada, ela foi importada, o brasileiro não deu valor a isso e sempre olhou como a cultura da exploração. Nós sempre somos vistos como exploráveis ou para explorar. Isso vem desde 1500. Né? Portugal não se fixou aqui. Aqui mandavam as pessoas que davam problema lá e quem vinha para cá era para explorar, não tinha vínculo, né? E quem tinha vínculo, que era o nativo, foi perseguido, foi assassinado, foi exterminado, né? A nossa verdadeira cultura é indígena. Quem é que fala disso hoje? Não se tem. Então, mesmo acontece com a ferrovia. Se você vai para os Estados Unidos, eles amam, eles idolatram, eles investem. Londres, que foi o país pioneiro onde surgiu a primeira locomotiva do mundo, a primeira ferrovia do mundo, eles amam. O país é cortado de ponta a ponta por ferrovia, por metrô. Já tem trens de grande velocidade. E o Brasil que tem? Desde a década de 1950 se fala em construir um trem-bala para o Rio de Janeiro. Programa político de qualquer governo federal. Vai falar nisso, né? Não coloca em prática. E aquelas ferrovias, aquela sucata que tem lá na entrada da vila, o que você acha daquilo? Então, ali já é um material inservível, já não é mais passivo de ser restaurado. Não dá para restaurar não mais. se restaura mais aquilo, tá? Infelizmente.
e tem que ser redestinado para uma outra função, tem que ser tirado dali também. Aquele monte de vagão. Porque isso também deprecia. Exatamente. Quando eu chego e vejo aquele vagão lá, né? eu morro de pena. Deprecia o local. Por mais que você fale que são bens de valor histórico, é vergonhoso Concordo. eu ostentar aquilo como está. Ué, mas se foi tão importante, tão valoroso para você, por que vocês deixaram chegar assim? Você acha que, tudo bem, a gente está muito desgostoso com essa gestão, ficamos desgostosos com outras gestões, mas você acha que o futuro a gente pode ainda pensar, pode ainda acreditar? O que você vê para Paranapiacaba? O que você sonha para Paranapiacaba? Eu não acredito em político, Tá. não acredito em pessoas. Que Paranapiacaba, todo mundo quer ser dono, todo mundo quer mandar, mas ninguém quer pôr a mão na massa. A própria prefeitura de Santo André, que é a Rota, dizendo que é dona, até hoje eles não tomaram posse de Paranapiacaba. Eles são donos Eles mandam alguém no horário comercial. Passou das 17 horas, o funcionário público passa seu cartão, vai embora, a vila vira terra de ninguém. Não tem dono lá. Não tem dono lá, tá certo? Eu acredito no turismo como uma fonte de riqueza para a vila, isso é fato. O turismo é a segunda fonte de riqueza do mundo moderno. Ela só perde para a indústria da guerra. Sim. A guerra. Bélica. Nós temos um potencial que ninguém tem. O ABC, o maior patrimônio histórico, cultural, ambiental e tecnológico do ABC é Paranapiacaba. Você não tem isso fora de Paranapiacaba. Então nós temos uma importância, nós temos atrativos, mas infelizmente nós até hoje não tivemos político honesto, íntegro, capaz de desenvolver um plano de revitalização e de sustentabilidade para a vila. Tudo que é feito é no marketing, e é na mentira, é na corrupção, é para sempre alguém ganhar um dinheiro no final. Não são pessoas transparentes. Nunca foram. É uma decepção muito grande. Por isso que eu falo para você, não confio. Mesmo porque já está acabando este governo. E nada foi feito, né? E está pior do que o ano que vem, por ser ano de eleição, vem o PAC Cidades Históricas. Sabe-se lá para onde vão empenhar esses recursos, não é isso? Vão usar a vila como palanque político, né? Grandes painéis divulgando uma obra que foi feita na gestão do PT. PAC Cidades Históricas, vamos restaurar, um monte de placa, tiraram foto, e o que foi feito? A coisa só piora. E um outro aspecto negativo, que em Paranapiacaba não se explora o turismo, explora o turista. As pessoas que lá vão são exploradas. Primeiro, elas são enganadas, porque vende uma imagem, vende um produto, né? A Vila Inglesa de Santo André, ela carece de coisas básicas, de infraestrutura, um transporte rodoviário precário, um ônibus sujo, quebrado, não é confiável. Você chega na parte alta às 7 horas da manhã. O banheiro público municipal só vai abrir 9 horas da manhã. Quando é meio-dia, fecha para quem está lá e almoçar. Só vai abrir 1 hora. Os pontos turísticos carecem de guias treinados, pessoas que conhecem a história. O que eles fazem? Eles pegam as pessoas da frente de trabalho, que são mão de obra barata, não menosprezando as pessoas. Mas não tem conhecimento, não tem propriedade ao contrário, né? São pessoas que estão lá, que estão defendendo o seu arroz com feijão. Mas estão fazendo uma função que naquele momento não seria para elas, tá certo? Aí tiram essas pessoas do que eles poderiam fazer na manutenção, na conservação da vila e colocam eles lá só para manter um local aberto. Só que não tem essa capacidade histórica de informação nesse receptivo. Por que a prefeitura não faz um convênio com faculdades de turismo? Colocam as pessoas lá para fazer estágio, pessoas que falem outras línguas. Você não precisa inventar a roda, mas não tem vontade. Não há vontade. E essa gestão ganhou uma eleição e até hoje não tem um plano para Paranapiacaba. Aonde, você me fala, aonde você viu, leu um projeto para Paranapiacaba? Não tem nada. Primeiro acabaram com a subprefeitura, criaram uma secretaria vinculada a um secretário. Então, assim, a gestão pública, ela é loteada. Então, as pessoas que apoiam a minha candidatura, quando eu ganhar, eu vou ter que, no mínimo, acomodá-los. Então, eu ganhei e eu vou começar a lotear
o ser público. Então, hoje, quem está em Paranapiacaba é o Partido Verde, ganhou essa cota, né? O secretário, os cargos que estão lá são do Partido Verde, né? Mas Partido também Verde, não adianta, Paranapiacaba, Verde, Mata. não adianta você dar para pessoas e não dar condições para as pessoas investir. Então, não adianta eu nomear um secretário se eu de fato não tenho nenhum projeto e nenhuma política pública para Não tem Paranapiacaba. meta, não tem caminho. Então, ó, não você tem... vai para lá, você vai ganhar seu dinheiro da prefeitura, mas ó, não vai sair daquilo. Aí vão usar a vila agora, como sempre usam, como um marketing político, eleitoral, e vai de fato ver o que vai ser feito. E a vila continua sucateada. Sem plano, sem projeto, sem utilizar o turismo como uma verdadeira... Decaiu, porque na gestão do Partido dos Trabalhadores tinha fiscalização, baniram o camping selvagem, que hoje já voltou. Hoje você encontra as pessoas indo para lá nos últimos horários, com mochila, com droga, com bebida alcoólica. Eles invadem as matas, vão tomar banho nas cachoeiras, vão fazer... O que quiser. Não tem nenhum tipo de proibição, de repressão. Né? E tinha, né? Sempre foi uma vila controlada. Desde a época da rede ferroviária, chegava lá o último trem, não entrava. Ó, volta porque aqui vocês não vão entrar. Nos ingleses, muito mais ainda, né? Você usava a ferrovia como passagem. Desceu na estação, você está indo aonde? Ah, vou visitar meu tio. Espera um pouquinho. Chamava alguém para ir lá ver se era parente. Entra, não é? Pode ir embora. Então você tem que ter um controle. Se de fato você tem uma vila especial, protegida pelos seus importantes patrimônio, eu também tenho que me resguardar disso. Eu tenho que proteger isso. Não é? Como que eu deixo? Os bens são destruídos. Nas gestões que passaram por lá, já tivemos aí 5 bens destruídos de forma criminosa, incendiado. E o que funciona? O que funciona? Hoje, se você perguntar para mim, Elias, o que você acha de melhor serviço hoje prestado na vila, o que você vê de melhor? É a área de saúde, que é o posto médico. Que graças a Deus, que foi uma bandeira do Celso Daniel, nós perdemos uma esposa de ferroviário em trabalho de parto. Ela entrou em trabalho de parto, a ambulância ia levá-la para Ribeirão Pires, teve uma chuva muito forte, o rio transbordou, a ambulância não pôde passar, teve que uma máquina, ela teve que ser transportada da ambulância para essa locomotiva para chegar em Ribeirão Pires, na passagem de nível, para a ambulância levar para o hospital. Mas com tudo isso, morreu a mãe, morreu a criança. E os moradores fizeram abaixo-assinado, uma comoção total. E aí, quando o Celso Daniel, no seu primeiro governo, ele criou uma estrutura de um pronto-socorro 24 horas. Que é o que nós temos, de melhor. é o que nós temos, assim, para um universo de menos de 900 pessoas, você tem uma estrutura médica tem mesmo, né? invejável que se você pega bairros muito mais populosos em Santo André que você não tem. Então, se você tiver qualquer situação emergencial, você vai chegar no posto, você tem um médico lá para te atender, você vai ter uma estrutura de ambulância, de enfermeiro, de medicação, tem amiga minha, inclusive, que outros lugares não tem. Não tem. Então, assim... Pelo menos isso tem. Isso, graças a Deus, eu vou falar para você, nem tudo está perdido. Tem igreja? Tem padre? Igreja tem padre? Não, o padre está em Rio Grande da Serra. Ele vai... Então, você perdeu padre, você perde pastor, que faz parte desse declínio da vila, né? Mas... Tem um cemitério ainda, funciona o cemitério. O cemitério também está crítico. Manutenção é precária, não tem segurança. Se você andar hoje lá, você vê totalmente vandalizado, estão furtando material, estão quebrando as cruzes de... Enfim. Então teria que ter mais segurança de fato. O poder público, desde que Santo André a vila foi comprada em 2002, não tivemos nenhum gestor que de fato abraçasse a vila como é patrimônio público municipal, nós vamos cuidar. Não. É marketing, é meio de neguinho se promover. Todo mundo ama Paranapiacaba, né? Todo mundo ama, todo mundo gosta. Vai lá arregaçar a manga. Vai lá fazer. Então, pode ser. Nós tivemos o PT, PTB, que é o Aidan. Não
correspondeu à expectativa. Agora o Paulo Serra, né? Paulo Serra hoje é aliado ao partido do atual governador. Então, recurso tem para Paranapiacaba. O que não tem é vontade política. Você hoje, o Semasa passou para a Sabesp com pagamento de dívida por X período. Por que então que o Semasa não vai lá, então, coloca lá uma estação de tratamento de esgoto, a Sabesp, não troca a rede de água para abastecer a vila, construa um novo sistema de hidrante para combate a incêndio. O que eles estão fazendo lá é engano. Eles instalaram hidrante na rede de água que abastece a vila. O hidrante tem que ter uma rede independente. Ele não pode sofrer falta de água ou falta de pressão. Ele tem que ter uma caixa disponível para ele ou outras caixas interligadas a esse sistema para não faltar água. O que eles fizeram? Para mostrar serviço naquela última casa que tacaram fogo, que a casa ficou 10 anos abandonada, para chegar aí numa situação de desespero, o que eles fizeram? Vamos colocar hidrante. Só que eles estão colocando hidrante na rede que abastece a vila. Não pode, não tem pressão. Não tem pressão. Então, tinha um bombeiro que não funcionou, porque o bombeiro, quando a casa pegou fogo, não tinha viatura. Tá lá. Inauguraram um posto do bombeiro, mas cadê a eficácia no sentido de um combate ao incêndio? Por que nós perdemos uma casa na vila? Teve que mandar bombeiro vir de Ribeirão Pires e de Mauá para lá? Porque o de lá não tinha equipamento. Então nós temos guarda municipal que não guarda. Paranapiacaba é patrimônio do município. Então a guarda municipal ela tem a obrigação, dever legal, constitucional de tomar conta pela... Por que não toma? Então, tudo que acontece lá, nós temos pequenos furtos, pequenas ações de vandalismo de autoria conhecida. E fica por isso mesmo? E fica por isso mesmo. O inglês não. Tinha o fiscal de residência. Ia na sua casa, fazia um levantamento. Quebrou um vidro, a ferrovia repunha, mas descontava do seu ordenado. Se o seu filho quebrasse um vidro de uma casa, o pai pagava, tomava advertência. Se isso se repetisse, o pai poderia ser demitido a bem do serviço ferroviário. Por causa de um ato de vandalismo. Então hoje as pessoas vão lá, furtam fio, furtam cabo, destrói, tacam fogo. E não me fale que foi gente de fora que não foi. Não foi gente de fora. É gente que está lá. Né? Aí as pessoas, infelizmente, por uma questão cultural, eles querem se vingar do ente político no patrimônio. Está errado. Está errado. E todas as casas que foram destruídas foi num momento de crise do poder público com a população. Agora você não tem um dono lá. Não tem, né? Você chega lá a hora que você quer, você entra, você sai, não tem nenhum controle. Não é? Quando eu me hospedo em qualquer hotel pelo Brasil, você recebe lá uma fichinha da Embratur, você preenche o seu nome, o seu RG, seu CPF, você tem um controle. Se acontecer alguma coisa, tá lá no hotel, sabe quem é você. Não. Entra quem quer, sai quem quer, faz o que quer. Né? Você hoje tem como o lugar que mais tem ONG por metro quadrado no Brasil. E aí? Isso por si só ajuda a vida em quê? As pessoas se acovardam porque tem medo de brigar com o dono da sua casa, tem medo de que o dono da casa é a prefeitura, né? Tem medo de sofrer retaliação. Aí eles são obrigados a dobrar a espinha dorsal nas migalhas que eles oferecem. Porque não paga aluguel, né? Só paga água e luz. Não, aluguel paga. Você paga um aluguel, você tem que pagar a sua água e a luz está dentro do aluguel. Tá. Então, assim... Mas é um aluguel simbólico. Simbólico, tá. Simbólico. Mas a questão, assim, é que as pessoas querem sempre explorar Paranapiacaba. E cada vez pior, né? Você vê que é uma situação deplorável. Eu vejo que até mesmo as pessoas que vão daqui para lá, a nossa maior é o trem turístico. Porque o trem turístico, as pessoas fazem as manifestações com a própria CPTM. Desde o embarque na luz ao desembarque, como no retorno.
E quando você pega essas manifestações, você vai ver as reclamações da questão dos restaurantes. Então, assim, as pessoas precisam melhorar. E não é por falta de ajuda e de incentivo, porque desde que a vila foi ou tentou se redestinar para o turismo, vários cursos de capacitação foram dados para quem quis empreender. Tanto do melhor quanto do pior curso. Mas as pessoas têm. Agora, é cômodo para as pessoas também só querer ver a nós. Venha a nós, vosso reino não. E vosso reino. Então, hoje você analisa quais dos restaurantes que de fato estão empreendendo no sentido de prato, copo, talher, estrutura. Ah, não entendi. Não, peraí. Quantos anos você tem um porta aberta? Quantos anos você tem um empreendimento? Quantos anos você está com esse restaurante? Não dá para você fazer uma reserva todo mês, um dinheirinho, para você comprar mesa, cadeira, para você pintar a sua casa, para você poder reformar. Ah, não tem dinheiro, então tudo bem então. Então, eu, prefeitura, vou chamar todo mundo, vai ter uma questão de qualidade. Nós vamos comprar prato para todo mundo, talher, copo, com a logomarca turística da vila. E todo mês no seu aluguel você vai pagar um pouquinho a mais para poder manter isso tudo lindo. Eu lindo. estou investindo em você. Prato, copo, roupa de cama. Porque o turista bem atendido, bem recebido, ele não só volta, como ele indica. Agora eu vou chegar lá, desembarco num ponto de ônibus, eu já levei escolas faço monitoria, avisei, vou chegar 8 horas da manhã. Não, o banheiro vai estar aberto, não se preocupa. Cheguei lá, o banheiro só foi abrir 9 horas. Aí as pessoas são obrigadas a recorrer à casa de alguém, ao bar de alguém, porque o banheiro público não está funcionando, só vai funcionar 9 horas da manhã. O ônibus é uma porcaria, é sujo, é precário. Então, me desculpa, dói dizer para você, mas quando você fala que Paranapiacaba é uma cidade turística, um vilarejo, não é. Não é. Tenta, está patinando, não está conseguindo. Porque, infelizmente... Ainda algo terá que acontecer. Muita coisa. Ainda terá que acontecer, ainda está por vir. Quem sabe nós, através desse livro que nós vamos lançar, nós vamos conseguir ajudar a transformar isso em algo melhor. 15 anos que eu tô com o livro debaixo do braço. 15 As pessoas, elas querem a coisa assim de forma assim imediata. Poucos querem colocar a mão no arado. Poucos querem comer com o suor do teu rosto. Não é um mandamento divino? Comer com o suor do teu rosto. Nós não temos que ter lá uma cultura paternalista, que o Estado tem que dar. Não, não é isso. Todo mundo tem que ser responsável, sim. Nós temos que ver a vila como uma grande engrenagem e cada pedacinho da engrenagem é um morador, é um empreendedor, é um investidor para fazer aquilo girar, rodar. Mas hoje tornou-se um local deprimente. Por quê? Abandono, destruição, sujo. Você chegar lá não tem um folder turístico de nada. Os banheiros não tem papel toalha, não tem papel higiênico. Aí você manda o turista limpar com uma folha de bananeira. Então não há turismo sem investimento. Não há retorno turístico sem investimento. Nós temos que investir sim. Se você investe, se você cria estrutura, se você cria infraestrutura, você vai trazer, irmão. Você vai trazer turista. Nós temos eventos na vila, o próprio Festival de Inverno, que é o turismo de massa. Não atrai gente? O que faz em Paranapiacaba atrás? Você já percebeu? O que faz atrás? O nome Paranapiacaba, ele é consolidado. Com tudo isso, todos os finais de semana tem gente lá, sol, chuva, frio. Sim. Nós temos aquela população que mora aqui. É um turismo barato, é um turismo perto. Nós tínhamos que lutar novamente para o trem voltar para Paranapiacaba. Porque se você leva um trem para lá, que fosse uma composição de 3 carros, tivesse uma grade regular, você impulsiona. Agora, quando você desativa essa linha de passageiro, você perdeu. E a vila hoje está como está, porque perdeu o trem também.
Perdeu o trem. Perdeu e também ganhou, porque se você tem um meio de transporte de massa e não tem esse controle, não tem essa fiscalização, pode ser que nós hoje estaríamos reclamando de outras coisas, porque no passado as pessoas tomavam banho na caixa d'água, que você tomava água, iam tomar banho no rio, que você toma água, iam fazer oferenda, despacho nas nascentes da vila, as pessoas vão acampar. Então, mas hoje está vindo um trem ainda para cá? Tem um vagão. O turístico é um público selecionado. Ah, tá. Ele é um público selecionado. Ele vai todos os domingos e 2 sábados sim, 2 sábados não. Ou seja, não existe. O certo seria ter... Uma coisa mais regular. Regular. E não só para elite, né? Fosse caro. Deve ser caro? Está em torno um pouco mais de R$50 por pessoa. Para pegar o trem lá? Lá na Luz. E vir até aqui? Vir até Paranapiacaba. E 50 e de volta. Sai 8h30 da Luz, aí para em Santo André e chega na Vila 10h30. E fica... E retorna às 16h30. É uma vez só. Você paga pela passagem do trem. Aí na Vila você tem que agregar a mão de obra passear. Com monitoria, com restaurante. Caríssimo, R$50. E quantas pessoas cabem nesse trem? São 120 pessoas. E o que esse trem te oferece? Nada. Você não ganha um copo d'água. Você não ganha um copo d'água. Eu tô passada. Bom, vamos finalizar aqui, porque eu vou transcrever isso tudo. Eu tô falando aqui com o Luiz... Elias Roberto... Pereira da Silva. Muita gente. Elias Pereira da Silva, que atualmente trabalha na CPTM, lá em São Paulo, no Brás, né? Qual que é a tua profissão na CPTM? Eu trabalho na estação do Brás, sou agente de segurança. Agente de segurança e tem um conhecimento imensurável. Quantos anos faz que você está envolvido com a vila? Desde sempre, né? Mas esse conhecimento que você foi adquirindo, que você foi absorvendo... Esse conhecimento partiu de um trabalho que uma professora pediu. Tá. Ela queria... Você tem um monte de alma aí dentro. Você tem várias entidades. Ela pediu um trabalho sobre a história de Paranapiacaba. Porque até então quantos anos você tinha? Isso foi na minha adolescência. Foi na minha adolescência. Aí eu fui na biblioteca local. Na época você morava aqui? Já morando lá ainda. Em Paranapiacaba. E aí eu tive contato não com livros. Por isso a importância de produzir material. Mas com matérias de revista, de jornal, folhateria. E aí eu comecei a me envolver com a história, sabendo que os ingleses construíram a importância. Aí eu passei a me dedicar... Começou a pegar gosto. A construir um acervo, né? Pegar as coisas do meu pai, dos meus tios, pedir da minha avó e comecei a montar ao longo desses anos. Aí tudo que eu tinha acesso de matéria, de jornal, de revista, tendo acesso, eu comecei a guardar e comecei a montar esse meu pequeno acervo. E aí também, obviamente, lendo, estudando, aprendendo. Trabalhei como guia turístico na fase do início do funicular, né? Trabalhei lá e de lá eu saí para entrar na ferrovia. E quantas pessoas da sua família passou por Paranapiacaba, então, com essas 7 gerações? São 3 gerações, são 27 pessoas. Hoje, na ativa, nós somos 8. 8. É gente pra caramba, né? Acho que é difícil até imaginar que tenha outra família tão completa, assim, com tantas pessoas que estão até hoje na ativa. Em todas as áreas. Nas áreas operacionais, tio, tia, primo, primas... irmão, irmã, passaram pela ferrovia. Muito bem, Elias. Quero agradecer por enquanto. Acho que nós temos muito ainda que conversar sobre Paranapiacaba. Fica aqui em aberto uma entrevista. Quero uma entrevista na live, quero uma entrevista lá na TV Grande ABC. Meia hora não dá nada para nós. A gente precisa fazer a live, pelo menos umas 2 horas de live, porque se as pessoas interagirem, você for falando, as pessoas forem interagindo, vai dar uma longa-metragem. Obrigada, tá, querido? Eu que agradeço.